Em contato com o Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo por meio de um sólido ensino bíblico. A seguir em contato, o Dr. Stanley começa a sua série Bem-vindo ao Lar, Parábola do Filho Pródigo, com a primeira parte, a condição do coração. A condição do seu coração determina a direção da sua vida. Eu não sei em que direção você está andando no momento, mas a condição do seu coração, não estou falando de coração físico, mas seu espírito, determina a direção da sua vida. Se você está indo na direção certa, bom. Indo na direção errada, isso vai ser fatal. Muito importante que você ande na direção do Senhor Jesus Cristo. Você pode ter outras ideias, muitas pessoas têm, mas eventualmente você vai descobrir tudo o que Deus ensina em sua palavra é o que deve ser. Não do jeito que algumas pessoas pensam que é do jeito que ele é. Nessa passagem particular das Escrituras, Jesus realmente descreveu como todos nós somos. Todos encontraremos nosso caminho em algum ponto dessa passagem das Escrituras. Porque ou nós somos pecadores vivendo em pecado, como esse jovem, ou temos um espírito que não perdoa, como o do seu irmão, ou temos um maravilhoso espírito de perdão, como o pai. A história do filho pródigo envolve todos nós em algum lugar, e é sobre isso que eu quero falar nessa passagem em particular. Então, eu quero que leiamos parte desse capítulo 15 de Lucas, e se você abrir lá por um momento, Jesus estava contando aos fariseus, conversando com os fariseus, dizendo a eles algumas histórias aqui, dando-lhes umas ilustrações, e ele fala sobre as ovelhas que se desviaram, ele fala sobre a moeda perdida, então ele vem para o filho. E essa é provavelmente uma das mais memoráveis histórias que Jesus já contou, uma das mais eficazes. E todos nos encaixamos nesse capítulo de uma forma ou de outra. Então, hoje eu quero que olhemos para o filho. E a Escritura diz, nesse capítulo 15, começando no versículo 11, e Jesus disse, um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Então ele dividiu sua riqueza entre eles. Não muitos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu em uma jornada para um país distante. E lá dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Tendo ele gasto tudo, sobreveio uma grande fome naquela região, e ele começou a empobrecer. Então ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém estava dando a ele nada. Mas quando ele caiu em si, ele disse, quantos 2 empregados de meu pai têm mais que o suficiente para comer? E eu, morrendo aqui de fome, vou me levantar e ter com o meu pai, e eu vou dizer a ele, Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faça de mim um dos seus servos. Então se levantou, veio para o seu pai, mas enquanto ele ainda estava longe, seu pai o viu, teve compaixão dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, e o vista, põe um anel em seu dedo e sandálias em seus pés, trazei o bezerro cevado, teremos uma grande festa. Eu amo isso. Foi o que houve. Então, eu quero que você veja algo aqui. A palavra de Deus é verdadeira, de Gênesis a Apocalipse. E quando Deus nos dá uma imagem muito clara de alguma coisa, Ele quer que entendamos. E é assim que as coisas são, não como você pensa que é, assim que as coisas são. E a vida desse jovem é um perfeito exemplo de onde a maioria das pessoas estão vivendo hoje, ou deseja viver. Eu quero que você se pergunte, para onde estou indo? Se a condição do meu coração determina a direção da minha vida, para onde caminho?
para onde estou indo? Então quero que pensemos nisso antes de tudo. Quero que olhemos para o passo número 1, que é o desejo que ele tinha em seu coração. Então, depois de um tempo, ele decidiu: eu não quero mais viver desse jeito, eu quero curtir a vida como outras pessoas curtem a vida. Então, ele foi até o pai e ele disse: eu gostaria que me desse minha parte da herança que pertence a mim e deixe-me fazer o que eu acho que gostaria de fazer. E pensando em seu coração, ouça, se meu pai fez isso bem, você deveria me ver. Então, seu pai não discutiu com ele porque sabia o quão absolutamente determinado ele estava a fazer o que queria. Então, a escritura diz que o pai dele dividiu a herança e ele dividiu entre ele e seu irmão. Então, não muitos dias depois, o que acontece? A escritura diz, ele tomou uma decisão. E ele tomou uma decisão de viver a vida dele, do jeito dele, onde ele queria viver. Isto é sempre um passo na direção errada. Se você esquecer que a condição do seu coração determinará a direção da sua vida. E muitas pessoas tomam uma decisão na vida sem perceber que esta decisão está apenas aqui. É o que acontece após a decisão. E o diabo, quer você creia ou não, ele é real. O diabo tem muito cuidado em te fazer acreditar que a sua escolha sem Deus é o princípio da verdadeira vida. Então, este jovem decidiu que iria sair de casa. Posso imaginar como ele decidiu isso. Que ele se vestiu com sua melhor roupa e quero parecer bem onde eu vou. Então, a escritura diz, ele tomou uma decisão e ele partiu. E ele foi para um país distante. Essa é a versão King James para um país distante. Então, a pergunta que surge é esta. Onde é o país distante? Um país distante é qualquer lugar que escolhemos ir fora da vontade de Deus. Eu me lembro de uma manhã de domingo, uma jovem senhora caminhou pelo corredor e me contou o que estava acontecendo na vida dela. E eu tinha pregado essa mensagem em particular. E ela disse, pastor, eu vivo em um país distante. Tenho vivido em um país distante. Ouça, você pode viver em um país distante sem nunca sair de sua casa. Está vivendo sem Deus em sua vida? Está vivendo em um país distante? Eu me lembro da mesma mensagem que um jovem caminhou pelo corredor e ele disse para mim, ontem à noite, dormi com minha namorada, esta manhã nós acordamos, eu liguei a televisão e lá estava você. E ele disse, eu sei que não posso ficar aqui nem mais por um momento, e levantou e disse, ela queria saber, onde você está indo? Você não iria entender. Então ele se vestiu, veio à igreja, foi salvo naquela manhã, andou pelo corredor e ele disse, quero ser salvo hoje, porque estava num país distante. Qualquer lugar onde você esteja vivendo fora da vontade de Deus para sua vida é um país distante. Pode estar a um quarteirão ou pode estar a 1000 quilômetros. É a condição do seu coração que determina onde está e o que está acontecendo em sua vida. Então a escritura diz, ele fez as malas e partiu. Ele iria viver a vida pela primeira vez do jeito que queria viver. É uma mentira de Satanás. Ouça, Satanás está sempre apontando para uma coisa que você não tem. E simplesmente te dizendo, se você tivesse isso, se você a tivesse, ou se você o tivesse, ou se você vivesse lá ou vivesse aqui, se dirigisse isso, se pudesse viver naquela casa, sempre isso, aquilo, aquilo outro, isso não é o problema. Satanás sempre pinta quadros, ouça isso, que ele sabe que chama a nossa atenção. Esse é o tipo que ele pinta. E com a pintura vem a garantia de que poderia tê-la, se fizer o que ele diz. Se você apenas o seguir, poderia ter o que quiser, viver onde quiser, dirigir o que quiser, ter quem ou o que quer que seja, então basta segui-lo. Esses são os passos em falsos que nos afastam do Deus Todo-Poderoso. E é assim que funciona. E assim, a Escritura diz que ele partiu. E, naturalmente, o que ele estava pensando era que fantásticos momentos teria. Ele tinha metade da herança de seu pai. Era muito dinheiro. E, em segundo lugar, ele não tinha que prestar contas a ninguém. Uma das mentiras do diabo. Você não tem que dar conta a ninguém, você tem que dar conta a Deus 24 horas por dia. Quer você tenha 24 anos ou quer você tenha 104. Você não
tem o privilégio de viver sem prestar contas. Você pode viver sem prestar contas nessa terra, aos pais e assim por diante, mas tem que dar contas a Deus. Está designado ao homem viver uma só vez e depois o julgamento, porque todos prestamos contas. Então ele partiu, ele tinha muitos grandes sonhos, e sua partida foi incrível para ele, porque esse era o início de uma nova vida. Quantas pessoas cometeram esse mesmo erro? Eu vou viver pela primeira vez do jeito que quiser viver. Ninguém vai me dizer o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Posso comprar o que quiser, ir onde quiser, ter quem eu quiser. Isso é o diabo. Essa é sempre a abordagem dele. Ou seja, se você me servir, diz o diabo, observe o que eu vou fazer. O único problema dessa linha é esse. Ele só te conta a primeira parte. Há sempre uma segunda parte da mensagem que ele não te conta. E Satanás pintou esse quadro impressionante para ele, de engano, e então ele partiu. Então ele se divertiu muito, pensou. Então, a escritura é muito evidente, Deus não deixa nada fora da Bíblia. Então, como gastou o dinheiro dele? E gastava seu dinheiro festejando, bebendo, farreando, tendo o que ele achava divertido. Veja isso. Satanás sempre cega sua mente para os efeitos e a natureza do pecado e suas consequências no momento. Eventualmente você vai ver, mas no momento ele cega suas consequências. Nesse momento você se sente bem, você parece bem, você tem tudo, então tudo está bem. Essa é a linha do diabo. Você vai ficar bem, você vai conhecer lindas mulheres, você pode beber quanto quiser. Olha quanto dinheiro você tem. Satanás nunca diz quanto dinheiro você vai ter quando eu terminar com você. Ele não diz como você vai se sentir sendo tão imoral, e festejando, e bebendo, e farreando, e se envolvendo com outras mulheres. Então como vai se sentir? Bem, mas veja, esse é o jeito do diabo de pegar tantas pessoas. Vivendo no pecado, desobedecendo a Deus e tendo prazeres momentâneos. Porque isso não dura, porque, veja bem, isso é um caminho descendente. E assim ele viveu do jeito que ele queria por um tempo, mas depois de um tempo a escritura diz ele começou a se desviar um pouco porque, ouça, você não pode ter tanto sexo, tanta bebida, ter tanta farra, tantos amigos diferentes e a mesma coisa de novo, de novo, de novo, que ele começou a se perder e pensar, bem, você sabe, o que eu vou fazer agora, o que vem a seguir e assim por diante. E ele começou a ficar um pouco insatisfeito. O pecado sempre o leva a um ponto de total insatisfação. Você não consegue se satisfazer com o pecado. Então ele se viu vagando, em seguida se viu em necessidade. Ou seja, sabe, estas coisas não me satisfazem mais. O que está acontecendo? Eu tive tudo o que eu queria e tudo com o que eu sonhei, mas algo está faltando. De vez em quando, provavelmente, ele pensava, sabe, lá em casa, aquelas comidas deliciosas da minha mãe. Eu tinha meu pai, podia fazer perguntas a ele. Minha mãe, ela sempre estava lá. Mas então ele colocava isso de lado. Então pensava, bem, tem que esquecer isso, então mais uma bebida, mais uma mulher. E podia esquecer por algum tempo, até que seu desejo se tornava mais forte, e mais forte, mais forte, mais forte. Agora veja isso. Eis o problema. Satanás nunca diz a você o que está por vir. Ele sempre quer que você pense no hoje, como se sente hoje, o que você tem, o que não pode ter. Mas ele não te fala nada sobre o tempo que está por vir. Porque ele quer te destruir. Então, de repente, ele se vê ficando cada vez mais sem recursos e finalmente não tinha mais nenhum dinheiro. Mas que tal seus amigos? Há muitas pessoas que fazem você pensar que são seus amigos, desde que você tenha algo a oferecer. Não tem nada a oferecer. É incrível como eles se evaporam bem na sua frente. O que aconteceu com fulano? Bem, ele ficou ocupado. E sobre essa pessoa, e sobre aquela? Então, aqui estava ele. Tinha toda a bebida que queria,
Tinha toda a mulher que queria, todo o prazer que conseguia imaginar, e agora ele não planejou uma coisa. Ele não planejou a fome que, de repente, veio à Terra. Veja isso. Você não pode planejar as armadilhas do diabo. Não pode. Pode pensar que sim, mas não pode. Ele estará lá mais cedo ou mais tarde. E ele vai te derrubar de uma maneira ou de outra. Eu penso em quantos lares desfeitos, e quantas vidas desfeitas, quantos corpos desfeitos, porque as pessoas ouvem as mentiras do diabo. Você vai ficar bem, tudo vai dar certo, o que ele diz. Você é uma exceção. Isso aconteceu com eles, não vai acontecer com você. Sim, vai. E a próxima coisa, a Escritura diz que ele ficou em necessidade. E conforme ele estava, ele finalmente teve que procurar um emprego. Eu não sei quem deu a ele um emprego primeiro, mas no final ele acabou no lugar mais baixo que um jovem judeu poderia estar. Como um jovem judeu, ele acabou. Nós diríamos em nosso tempo alimentando porcos, mas estavam comendo vagens. Estavam comendo vagens, e aqui está ele em um chiqueiro, alimentando porcos com as vagens. O que mais ele teve que pensar? Como eu cheguei nesse lugar? Eu tinha tudo. Agora eu não tenho nada. E ficou ainda pior quando havia tão pouca comida no chiqueiro que tinha que competir com os porcos para chegar à próxima vagem, antes que eles a comessem e não sobrasse nada. Isto está muito longe de possuir tudo. Pai maravilhoso, mãe maravilhosa, maravilhoso estilo de vida, tendo de tudo, família maravilhosa, se sentindo amado, sendo cuidado. Tudo estava bem, mas olhe para ele. Muitas pessoas viveram essa história. De fato, você conhece algumas delas. Eu conheço algumas. Conheço algumas que tentei contar o que estava acontecendo e não me ouviram. Porque, veja, o diabo, ele é um mestre em fechar seus ouvidos para a verdade. Porque ele é seu pastor, ele é seu amigo cristão. O que ele sabe sobre você? E muitas vezes, quando precisa contar a alguém, eu quero compartilhar com você o que está acontecendo. Eu vejo algo acontecendo em sua vida, você não quer? Ouça, se meta na sua vida. E quando eu penso neste jovem no chiqueiro de porco, o que ele começou a pensar? Eu tinha tudo. Eu tinha tudo que achava que queria. Eu consegui tudo que eu quis conseguir. E olha onde isso me levou. Me levou ao ponto mais baixo da minha vida. Minhas roupas se foram, minha dignidade se foi, meu senso de autoestima se foi, eu não tenho nada, estou morrendo de fome. E eis o que um falso sonho plantado em seu coração o fez acabar em um chiqueiro. Agora preste atenção, nem todos os chiqueiros foram destruídos há alguns milhares de anos. Há chiqueiros de porcos hoje. Onde quer que esteja vivendo sem Deus em sua vida, pode parecer que seja bom, você pode ter tudo o que precisa, mas se está espiritualmente sem Deus, ainda está em um chiqueiro. E enquanto estiver ouvindo o diabo, enquanto se recusar a entregar a sua vida a Deus, as coisas irão ficar pior, pior e pior. Então apenas te pergunto isso: onde está você nessa trilha de descida? Você começou com tudo, mas onde você está agora? Está satisfeito onde está agora? Não. Você sabe como sair disso? Não. Bem, eu quero te mostrar como, te contar como, não importa quão profundo esteja, quão distante você esteja de Deus, quero te lembrar disso, que Deus não parou de te amar. Talvez se sinta inapto para ser abraçado, inapto para ser beijado. Você pode se sentir inapto a qualquer coisa aos seus olhos, mas Deus ainda ama você. Então é só uma questão de tomar uma decisão. Ele está no degrau mais baixo da escada. Todos os amigos se foram, todo o seu dinheiro se foi, toda a sua autoestima se foi, tudo se foi. É só ele e os porcos. Me pergunto com quem está se relacionando. São pessoas que estão na mesma condição que você está. Ouça o que aconteceu a ele.
A Escritura diz, quando ele caiu em si, muitas pessoas precisam cair em si. Porque ouça isso, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em você, trabalhar em você, trabalhar em você, em você. E lembrar você da oferta de amor de Deus. Ele oferta sua presença, seu poder, e o que quer que precise na vida, ele vai prover. Ele tem a oferta. A Escritura diz, quando ele caiu em si, ele disse: quantos dos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu morrendo de fome? Agora, poderia parar por aí. É onde muitas pessoas estão. Bebem todas as noites, festejam todos os dias, perderam este emprego, aquele emprego, outro emprego, estão vivendo em pecado, e a verdade é eles podem estar sorrindo no rosto, mas estão sofrendo muito no fundo do coração. Corações dilacerados, muito envergonhados para ir para casa. Talvez nem tenham casa, talvez tenham se machucado tanto que não podem ir para casa. Então, o que eles têm a dizer é: o que posso fazer? Bem, ouça o que a Escritura diz. Ele diz, naquele nível baixo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi a ele: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. A perfeita solução, ouça, é sempre a coisa certa a fazer. Ou seja, ele caiu em si. E minha oração por você é essa. Quem quer que você seja, onde quer que esteja ouvindo, seja qual for a situação ou circunstância, talvez esteja tão baixo quanto o filho pródigo. Você pode estar mais baixo que isso, mas você não está desesperadamente, desamparadamente perdido. Se você ouvir o que estou prestes a dizer, porque o amor de Deus por você não cessou. Ele está disposto, sabendo o que você fez com sua vida, o que está fazendo com sua vida. Você pode ter 21 anos e já ter estragado tanto a sua vida. Você pode estar tão envergonhado aos 18 anos que nem consegue voltar para casa. Você pode deixar tua família, pode estar vivendo uma vida dupla, mas quero te dizer isso: você não vai ficar feliz, não vai encontrar nenhuma paz, nem alegria, pode não ganhar dinheiro suficiente, pode não ter uma ideia sobre si mesmo, nem suficiente status para manter você à tona, porque o Espírito de Deus vai agir em seu coração e te convencer do pecado. E se continuar ouvindo, vou te dizer o que pode fazer. Você pode mudar tudo isso se você se lembrar disso. O Pai Celestial ama você. Apesar de todo o seu pecado, toda a sua desobediência, toda a sua embriaguez, toda a sua sexualidade, todas as coisas que fez em sua vida, Ele ainda está ouvindo. Se estiver disposto a pedir a Ele que te perdoe do seu pecado, não tente justificá-lo. Deus, eu pequei contra ti assim como esse jovem. Eu vou me levantar e dizer, eu vou para o meu pai e dizer, eu pequei contra o céu e perante ti não sou mais digno de ser chamado teu filho. Está disposto a dizer isso para Deus? Ou está disposto a dizer para Ele, Senhor, eu tenho pecado contra ti, eu me afastei de ti, eu não sabia que não estava certo, meus ouvidos estavam surdos ao Evangelho, estou te pedindo hoje para me perdoar do meu pecado, não estou fazendo nenhuma promessa, apenas me rendendo, Deus. Estou entregando a minha vida a ti, te pedindo que me salve, me perdoe e me purifique. Estou te pedindo que faça o que disse na Bíblia, que é escrever meu nome no livro da vida do Cordeiro. Entrego minha vida a ti, te agradecendo pelo perdão do meu pecado. E Deus, eu quero ser uma nova pessoa, começando bem agora. Eu sei que foi rápido, mas você captou a mensagem. Tudo o que tem que fazer, se não se lembrar de nada, Senhor, ouviu o que ele disse? É nisso que eu creio. É isso que eu estou sentindo, Senhor. Ele vai mudar a sua vida, sentado bem onde você está agora. Não importa onde você esteja, pode estar sentado aqui. Ou quem sabe a 10.000 quilômetros. Deus vai te perdoar. Vai te limpar, endireitar a sua vida e te fazer uma nova pessoa. Está disposto a recebê-lo como seu Salvador e seu Senhor. Que maravilhosa e simples história! Pois seu pai o recebeu, e a Escritura diz de uma forma tão linda: levantou-se e foi ter com seu pai enquanto ele ainda estava longe. Seu pai o viu, nunca o esqueceu. Ele devia estar muito diferente de quando partiu. Ele o viu, sentiu compaixão por ele. Seu pai saiu correndo, correu
Não esperou pela confissão. Essa é uma cena incrível. Correu, abraçou, o beijou. E a escritura diz, o filho disse, pai, ele começou a confessar os seus pecados, o pai o abraça o tempo todo. O perdoando e prometendo, eis o que eu vou fazer. Está totalmente perdoado. E para te mostrar, nós temos o melhor manto, anel, as melhores sandálias. Sabe de uma coisa? É uma história simples, mas é a verdade da maneira que Deus vê as coisas. Ele vai te salvar da bagunça que você fez em sua vida se o deixar. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.